Cada um está vivendo um tempo, Mesmo vivendo todos no ano de 2026, o Senhor ele tem uma palavra específica para cada visão. E o Senhor liberou uma palavra para nós aqui nessa noite, nesse dia, nesse ano de 2026. E eu queria mesmo que você abrisse seu coração, você que já congrega conosco, se você não congrega ainda conosco, mas eu acredito que o Senhor pode também estar hoje, trazendo uma direção para a tua vida. E amados, nós sabemos que se nós dermos ouvidos, a atenção ao que Deus está falando, é certo, amado. Ele diz, é certo que vai dar certo, Ele falando com Caim, ele falou sobre o proceder. Ele disse, se procederes bem, vai dar certo. Então, que a gente possa proceder da maneira como o Senhor falou conosco. Eu já quero ir para a palavra, quero pedir desculpa mesmo a todos que a gente chegou um pouquinho atrasado, mas houve um imprevisto, mas em todas as coisas o Senhor nos ajuda, amém? Beleza. A gente teve um imprevisto quase no horário do culto, mas graças a Deus que deu tudo certo para a gente chegar a tempo, amém? E a palavra que o Senhor liberou para nós nesse ano é alinhamento. Aleluia. Você pode registrar essa palavra aí, amados. Você crê que Deus fala? E ficou bem claro que o Senhor quer falar conosco para esse tempo, para esse ano. Possa ser que no meio do ano Ele mude a palavra, nós estamos livres para isso, mas eu creio que Deus sempre fala por uma temporada. Às vezes Ele fala pelo um ano, às vezes Ele fala por 10 anos, às vezes Ele fala até por mais, Mas hoje eu creio que para esse ano de 2026, a palavra do Senhor para nós é alinhamento, amém? E eu quero compartilhar com você uma palavra breve mesmo, mas trazer algumas instruções para você nessa noite, num culto de celebração. Porque, amados, as boas intenções, eu acredito que você está com boas intenções para esse ano. As boas intenções, sem as devidas instruções, geram frustrações. E eu não quero chegar ao final de 2026, nem também que você chegue lá com frustrações. Amém? Eu desejo que nós venhamos a concluir esse ano, com coisas realizadas, concretizadas no Senhor, sabe, conferindo e vendo que aquilo que nós fizemos, aquilo que nós vivemos durante o ano, foi aprovado pelo Senhor, foi de acordo com a vontade dEle. Amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Provérbios. O Senhor é bom. Glória a Deus. Provérbios, capítulo de número 3. Verso 5. Provérbios 3, 5, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada. Diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábios aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é poderosa para trazer transformação na nossa vida. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra ela é luz e lâmpada para o nosso caminho. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é o refrigério, a Tua palavra é o sustento, a Tua palavra é a rocha na qual nós ancoramos a nossa vida. A Tua palavra, Senhor, é o que nos liberta. Conhecendo a Tua palavra e a verdade é o que nos liberta. Por isso, Pai, eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém?
Então, amados, veja que aqui há uma instrução do Senhor, mas eu quero me deter mesmo no versículo de número 6, que diz que reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. E o que Ele vai fazer? Ele vai endireitar as tuas veredas. Então, amados, com base nessa palavra que o Senhor nos deu, nos dando essa direção para um ano de alinhamento, talvez você possa até pensar, pastor, não tem essa palavra na Bíblia, não tem a palavra alinhamento na Bíblia. Mas, amados, a palavra do Senhor, ela é alinhamento para a nossa vida. Amém? A palavra do Senhor, ela é como uma linha mesmo, como um prumo de medir. Sabe, na palavra do Senhor vai falar sobre a linha e sobre o prumo, para que nós possamos construir um edifício, uma parede dessa, por exemplo. Nós precisamos estar, a cada bloco que colocarmos, a gente ir colocando a linha e o prumo, porque esse alinhamento ele tem que acontecer em cada passo que nós vamos dando. Amém? Não é depois de tudo construído você ir conferir se está certo ou se está errado. É a cada passo que nós vamos dando e conferindo se está de acordo com aquilo que foi projetado, programado, pensado ou não. Eu gosto muito das instruções da palavra do Senhor, que quando Deus criou céus e terra e tudo o que há hoje, a Bíblia diz que a cada coisa que Ele ia fazendo, Ele ia conferindo para ver se aquilo era bom. E Ele conferia e Ele via que era bom. Pode olhar, amados, que lá da criação, tudo o que Ele fez, e Deus viu que era bom. Para alguém ver que é bom, Ele precisa conferir, sim ou não? Ele precisa reparar. Quem já trabalhou aqui em alguma área de produção vai saber que tem uma pessoa específica só para conferir. Provavelmente, né, as roupas que nós estamos vestindo aqui, todas elas passaram por uma conferência para ver se estava de acordo ou não. Nós sabemos, inclusive, que em fábricas, se aquilo não está de acordo com o padrão da indústria, ela vai ter que ser descartada. E Deus, amados, tudo o que Ele estabeleceu, Ele conferiu e viu que era bom. Então, alinhamento é coisas para a gente fazer diariamente, são coisas para a gente fazer anualmente. Eu trouxe uma mensagem, o Senhor trouxe uma mensagem no final do ano, falando sobre um fechamento de contas, sobre um acerto de contas. E, mais uma vez, amados, nós estamos começando um ano. E quando chegar o final do ano 2026, eu acredito que Deus vai querer fechar conta conosco novamente. Alguns disseram amém ali, que se alegraram com isso. Graças a Deus que Deus é um Deus que faz acertos. Amém? Ele quer conferir para ver se está tudo certo. Ele nos ama e Ele quer que a gente ande o mais certo possível. E para hoje, essa mensagem de hoje, eu poderia dar um tema para essa mensagem hoje, mesmo falando dentro dessa direção que o Senhor deu, que é alinhamento. Hoje o tema dessa mensagem seria endireitando as veredas. Quantos aqui sabem o que é uma vereda? A maioria talvez não saiba o que é uma vereda, mas eu vou chegar lá, eu vou trazer uma instrução para você, né? E bem interessante, talvez a gente não tenha entendido ainda bem claro esse versículo de Provérbios capítulo 3, versículo 6. Ele diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Acredita, amados, que o Senhor está falando de duas coisas aqui um pouquinho diferentes. Existem caminhos e existem veredas. Jesus, Ele disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou uma vereda. Sabe, amados, no contexto em que nós conhecemos, inclusive eu já morei no interior, mas não basta ser no interior. Aqui, amados, se você observar, o pessoal gosta de atravessar bem aqui no meio desse canteiro, de frente à igreja, aqui entra a igreja, perto daquele poste, o pessoal costuma atravessar ali. Se você observar, vai começar a ficar marcado ali na grama, no capim, sabe? As pisadas de alguém, vai começar a machucar aquela grama, de repente vai surgir uma vereda. Agora, para muita gente, vai considerar essa vereda como um caminho. Veja que o Senhor diz, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, mas no final Ele já não chama mais de caminho, e Ele endireitará
as tuas veredas. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós fazemos planos, todos nós desejamos construir algo, e na maioria das vezes nós achamos que estamos fazendo da forma certa, estamos agindo da forma certa, mas amados, quando a gente vai para o Senhor, vai para a palavra do Senhor, nós chegamos à conclusão de que de repente não é bem daquele jeito que o Senhor quer. Inclusive, às vezes, tanto o caminho quanto a vereda pode levar ao mesmo destino, falando de coisas aqui naturais. Porém, por um talvez vai demorar mais um pouco, por outro talvez vai ser um pouco mais fácil. E no contexto de veredas, geralmente veredas elas são atalhos. Mas eu quero dizer para você, amado, nessa noite, que Deus não é um Deus de atalho. Amém? Deus não é um Deus de atalhos, porque os atalhos eles são perigosos. Os atalhos às vezes pode até parecer que vamos chegar mais rápidos, né? Nós vamos talvez encurtar um pouco o caminho, mas ele se torna às vezes perigoso, ele se torna às vezes em algo um pouco complicado. Mas a palavra do Senhor ele diz que mesmo nessas veredas que nós chamamos de caminhos, se nós reconhecermos Ele vai endireitar. Aleluia. Quantos querem ter as suas veredas endireitadas esse ano? Aleluia. Sabe, amados, às vezes a gente faz um plano de ir de um lugar para outro, e a gente hoje com o GPS, é comum que a gente coloca lá no GPS de tal lugar a tal lugar, e ele vai traçar às vezes 3 rotas para você. Eu me lembro que o ano passado a gente foi para Campina Grande, e eu coloquei no GPS, ele me deu 3 rotas para ir para Campina Grande. Eu escolhi a rota mais curta e encontrei o caminho mais difícil. Eu escolhi a rota mais curta, mas não sabia, nessa rota mais curta tinha um trecho da estrada que não estava bom. Quando cheguei em Campina Grande, o pessoal tinha ido pelo percurso mais longo. E quando eu cheguei lá, disse: rapaz, a gente veio para o Salgueiro, e para o Salgueiro a estrada está um tapete. Pronto, quando a gente voltou, eu já voltei para o Salgueiro, mesmo sendo mais distante, cheguei mais rápido. Amém? Graças a Deus. Então aqui o Senhor diz: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Sabe, amado, Deus ele não está querendo às vezes nos punir, Ele não está querendo impedir que você faça, Ele só quer que venha reconhecer Ele em tudo que nós fizermos. Tem algumas versões que diz: reconhece o Senhor em tudo, não é em algumas coisas. O que você fez hoje, você já reconheceu o Senhor? Ele diz: reconhece o Senhor em tudo que você fizer. Essa expressão está na NVT. Se eu ler na NVT para você ver. Na NVT diz assim: busque a vontade dEle em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Aleluia. Eu acredito, amados, que Ele pode tanto nos mostrar o caminho, como também pode nos mostrar como percorrer melhor nesse caminho, como andar da melhor forma, como talvez chegar mais rápido, dar algumas instruções para nós nesse caminho. E o alinhamento, amados, ele vem trazer isso para nós, facilidade. Às vezes aquilo que na nossa mente, no nosso entendimento, parecia ser mais difícil, parecia ser mais distante, o Senhor vai facilitar para que se torne mais fácil. Amém? Você crê que Deus pode facilitar a nossa vida? Se nós reconhecermos Ele em tudo o que fizermos. O problema é que às vezes, amados, a gente cria veredas, achando que é caminho, e ainda não reconhece a Ele. Continuando, ele diz no verso 7, não se impressione com a sua própria sabedoria, tema o Senhor e afaste-se do mal, então você terá saúde para o corpo e força para os seus ossos. Veja, amados, que aqui eu acredito que é uma viagem, é um caminho saudável. Amém? Você percorrendo o caminho sem se cansar, sem adoecer, trazendo saúde para o seu corpo e força para os seus ossos. Não importa se o caminho é mais longo ou mais curto,
mas que se reconhecermos ao Senhor, não se impressionar com a sua própria sabedoria, se afastar do mal, todas as instruções que Ele vem trazendo aqui, é benefício para a nossa vida, e isso, amados, podemos trazer como um alinhamento para a nossa vida. Eu sei que falar de alinhamento dá para a gente trazer muitas analogias, muitos exemplos aqui, mas para quem tem carro, para quem dirige, sabe que é uma das coisas que são necessárias para fazer no seu veículo, sim ou não? Principalmente se você vai fazer uma estrada, um percurso um pouco mais longo, vai andar numa velocidade maior, porque além de trazer segurança para a sua vida, vai trazer economia. Eu vou dizer, amados, o ano passado eu desconsiderei um desalinhamento no nosso carro. E quando eu menos esperei, foi menos de 3 meses, eu tomei um prejuízo em um dos pneus. Mas para alinhar e balancear novamente, você sabe que você tem que trocar o jogo de pneu, né? Poderia ter sido evitado isso, mas porque eu não considerei o devido alinhamento. Eu até fiz o alinhamento, mas ele não ficou como deveria. Eu deveria ter voltado para novamente conferir e deixar da forma como deveria estar. E aí eu insisti naquilo dali, usando de desculpas pela falta de tempo, usando de desculpa que talvez não tinha um recurso para fazer novamente o alinhamento, tive que gastar mais, tive que perder mais tempo por aquilo. E eu acredito, amados, que Deus está falando conosco hoje para que o ano de 2026 ele seja proveitoso para mim e para você. Amém? Então, amados, é hora de alinharmos a nossa vida, é hora de trazermos alinhamento para a nossa vida, é hora de trazer alinhamento para a nossa casa, é hora de trazer alinhamento para a nossa família, é hora de trazer alinhamento para o nosso ministério. Aleluia! Por quê? Porque o Senhor quer que nós venhamos a reconhecer Ele. O que é reconhecer, pastor? Como é que eu faço para reconhecer o Senhor? É uma vida consagrada, irmãos. É uma vida consagrada. Tudo que a gente for fazer é colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, a Bíblia diz que nós não devemos nos estribar ou nos apoiar no nosso próprio entendimento. Por mais que você já saiba o que tem que fazer, por mais que você já tenha a direção, reconhece ao Senhor, consagra o que você vai fazer ao Senhor. Ah, pastor, assim, né, de ano em ano eu tenho que fazer isso, de mês em mês. Não, amados, a Bíblia diz que é em tudo. Você fez alguma coisa hoje? Você vai fazer alguma coisa amanhã? Você vai fazer alguma coisa durante a semana? É reconhecer, amados, o Senhor em tudo, considerar, não se apoiar no nosso próprio entendimento, não se apoiar na nossa mente, no nosso intelecto, mas reconhecer a dependência do Senhor, dizer: Senhor, eu vou fazer tal coisa, mas me ajuda aqui, me dá sabedoria. Quantos têm pedido sabedoria a Deus aqui? Aleluia! Amados, a palavra diz: se você não tem sabedoria, peça. Deus dá sabedoria a quem? Ao sábio. Sábio é aquele que pede sabedoria a Deus. Porque quem não pede sabedoria a Deus, amado, não é sábio, é tolo. Inclusive a palavra do Senhor vai exortar, é um alinhamento também. Ele diz que tem um tolo que constrói a sua casa sobre a areia. Constrói mais rápido, talvez seja mais rápido para construir, mas ele diz que tem um que é sábio, que constrói a sua casa sobre a rocha. Vai vir as enchentes, vai vir os vendavais para ambos, mas uma vai permanecer de pé, uma vai continuar de pé. Mas a palavra do Senhor deixa claro que não considerar, não alinhar a nossa vida com base na palavra é tolice. Mas o sábio é aquele que reconhece: eu dependo do Senhor, eu preciso do Senhor. Ontem nós celebramos, eu e a minha esposa, celebramos 25 anos de casados. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso. Você pode glorificar o nome do Senhor, porque nós celebramos, não foi apenas para fazer uma festa. Nós celebramos porque até aqui o Senhor nos ajudou. Mas uma coisa foi feita, nós trouxemos o nosso relacionamento para a palavra, alinhando pela palavra, botando na linha.
E botar na linha, amados, nós já temos falado aqui muitas das vezes, é uma coisa que ela tem que ser analisada inicialmente. E nós costumamos falar que se você não atentar logo no início, depois vai ficar mais difícil. Nós sempre gostamos de falar isso. Aqui tem uma risca daqui para lá. Eu posso estar aqui, né, mirando chegar lá no final, mas de repente eu só faço isso, ó, só um pouquinho, parece imperceptível, e eu começo a caminhar, e eu vou indo, né, sem me dar conta. De repente eu já vou estar bem distante do centro da vontade de Deus. E Deus tem uma vontade para nós, né? Ele tem uma vontade, existe o centro da vontade de Deus, é que nós andemos alinhados na vontade dEle. E ontem nós celebramos, aconteceram muitos imprevistos, muitas coisas, mas a gente não desistiu, porque de fato a gente queria fazer isso para glorificar o nome do Senhor. Quantos sabem que 25 anos não são 25 dias? Você sabe que minha mulher já me fez muita raiva nesses 25 anos? Você sabia que eu também já fiz muita raiva a ela nesses 25 anos? Mas a gente decidiu, amados, trazer a nossa vida para a palavra. Está tão perfeito? Não. Não estamos, vamos ter que continuar. Desejamos mais 25, mais 50, não sei. Mas o resto, quando chegar no final, vai ter que estar o mais próximo possível da vontade de Deus. Aleluia! E nós celebramos, amados, para dizer para você aqui hoje que é possível. É possível viver uma vida na palavra e ela funcionar na minha e na tua vida. Pastor, vocês nunca tiveram vontade de desistir? Sim, as vontades chegam, amado, mas elas passam. Hoje eu estava ouvindo aqui, né, Neide? Ele estava compartilhando que ela teve a vontade de fazer um negócio lá, mas na hora o Espírito falou e a carne teve que obedecer. As vontades vêm, mas quando você lembra da palavra, quando você lembra do alinhamento, não, isso aqui está fora. Não, se eu for por aqui, vai sair fora da linha. E amados, é possível, eu quero que você se anime hoje com essa palavra de alinhamento, amados. Você alinhar a sua vida hoje no início vai ser melhor no final. Aleluia! Eu gostaria muito, amados, eu falo isso sempre, que eu gostaria muito de ter começado o meu relacionamento, a minha vida, né, de casado, alinhado pela palavra. Você que ainda não casou, você tem uma grande oportunidade de começar desse jeito. Amém? Alinhando. Mas você que já está casado, é possível ainda você pegar, né, a sua vida e colocar, a sua família e colocar na linhagem da palavra, um posicionamento, uma decisão de fazer esse alinhamento. A decisão é de cada um, é individual. E aí o Senhor, Ele garante na sua palavra que Ele vai começar a endireitar as coisas. Sabe, amados, a vida minha e de minha esposa tem sido endireitada em muitas coisas. Amém? A gente pode testemunhar. Ontem nós falamos. Hoje, inclusive, nós já temos respaldo, amados, para chegar e falar para alguém que funciona. Hoje nós já temos respaldo para alguém que chegar e disser não funciona. A gente vai dizer chegou tarde, porque somos prova disso. Agora, não há nenhuma garantia de que vai continuar dessa forma se nós não nos policiarmos todos os dias de estar conferindo se está alinhado, se tem alguma coisinha ali. No alinhamento de veículo nós sabemos que tem que ter alinhamento e balanceamento, né? Balanceando, alinhando, reajustando novamente, tornando a trazer para o reparo, para a gente não sofrer danos ou prejuízos lá na frente. Amém? Deus quer que nós venhamos a viver uma vida sem percas. Aleluia! Então, dentro dessa palavra que o Senhor traz hoje, em Provérbios capítulo 3, no versículo 6, é endireitar mesmo as veredas. Talvez você já traçou algumas veredas alguns anos atrás. E até hoje talvez você está enganado achando que é um caminho. E o pior de tudo, não reconheceu o Senhor. Mas hoje é noite de você reconhecer, não importa a vereda que você traçou.
Não importa a vereda, o atalho que você criou para a sua vida. Se hoje você reconhecer o Senhor, Ele é poderoso para endireitar essa vereda para você hoje. Aleluia! Glória a Deus! Existe um caminho pelo qual o Senhor quer que nós venhamos a dar. Esse caminho é o Senhor. Por isso que reconhecer ao Senhor é andar por esse caminho. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, abre lá comigo. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Ele diz assim: buscai, pois em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, e algumas coisas... todas aí na Bíblia, na sua Bíblia. Eu falei proposital, amados, porque parece que buscar o reino de Deus e a sua justiça, parece que é só isso que Deus está oferecendo para nós. Parece que buscar o reino de Deus, ou andar nos caminhos do Senhor, quantos sabem aqui o que é buscar a justiça de Deus? Buscar a justiça de Deus, amados, é buscar Jesus, o caminho que foi traçado por Ele. Ele fez justiça por mim e por você, morrendo no nosso lugar. A palavra do Senhor diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. E o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Sabe, amados, é querer as coisas de Deus, gloriosas, poderosas em Deus, mas buscar também a sua justiça, feita em Cristo Jesus. E o que é essa justiça? É andar pelo caminho. Fala comigo, andar pelo caminho. Em João 14, 6, ele diz: eu sou o caminho. Ele não disse que era uma vereda, ele não disse que era um dos atalhos. Ele disse: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, fala comigo, ninguém. Ninguém é ninguém? É ninguém. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro meio, amados, de ir para Deus como um pai, se não for por Jesus. E fica aqui nessa noite a dica, porque muita gente está criando veredas, querendo ir a Deus. Tem muita gente querendo a Deus, mas criando veredas, sem reconhecer. Mas eu acredito que assim como eu e minha esposa e minha família andávamos por algumas veredas, mas chegou um momento que nós reconhecemos a Deus, e nós clamamos a Deus, pedimos para que Ele pudesse nos dar uma direção, e Ele começou a nos conduzir para a direção certa, e nos mostrou o caminho, o único caminho, que é Jesus. Aleluia! E aqui ele diz: buscar em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas estas coisas que você talvez busque, que você talvez deseje, que você faz planos do seu jeito, as coisas que você tem almejado, que você tem desejado, a palavra do Senhor está garantindo para mim e para você nessa noite, que se você alinhar, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amados, nós já foi acrescentado tantas coisas na nossa vida que a gente nunca nem imaginava. Você se alegra ou fica com inveja? Coisas que a gente não esperava, amados, foram acrescentadas às nossas vidas. A gente só decidiu uma coisa: vamos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Mas essas coisas começaram a ser acrescentadas, porque existe uma ordem. Inclusive hoje, nesse dia, nesse momento aqui, falando de alinhamento, talvez algumas coisas que a gente precise é analisar a ordem das coisas. Porque ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu passei um tempo da minha vida que eu buscava em primeiro lugar o trabalho. Depois, família. E lá, de vez em quando, Deus. Você acha que isso dá certo? Nunca. E por quê que a gente insiste nisso? Porque a gente começa a traçar veredas. É do meu jeito. É por aqui. Não, por aqui é melhor.
Não, eu descobri aqui uma veredinha por aqui que vai sair em tal lugar e vai dar nisso, vai dar naquilo, vai dar tudo certo no final. Aí de repente, passava-se mais um ano e se deparava com a mesma situação. Entrava ano, saía ano e a gente percebendo que não chegava a lugar algum. Mas até que um dia a gente começou a ser direcionado, confiando no Senhor, confiando na direção dEle, e Ele começou a endireitar, amados. Agora, amados, uma das coisas eu posso dizer para você hoje, tem que ter cuidado para que não seja tarde demais. Às vezes a gente diz, nunca é tarde, mas tem coisas que sim, é tarde. Às vezes tem coisas que é tarde demais. Eu vinha nesse instante ali com os meninos e quando passei ali naquela lombada, ali naquele redutor de velocidade, ali na estiva, estava falando para Léo, que há 11 anos atrás, estamos em 2025, né? Há 12 anos, 2026 já, eu ainda estou com a cabeça de 2025. Naquele momento ali, eu decidi aceitar o caminho. Eu decidi parar de querer achar atalhos e decidi andar pelo caminho. Eu decidi entregar minha vida para Jesus numa estrada, dentro de um ônibus. E daquele dia para cá, nunca mais a minha vida foi a mesma. Ah, pastor, você teve a vida transformada completamente naquela hora? Não. No total, não. Mas pelo menos uma coisa, naquele momento ali eu tive uma convicção. A minha vida foi transportada do império das trevas para o reino de luz. Só isso daqui, amados, já é poderoso demais. Só isso aqui já é poderoso demais. E se você até hoje nunca tomou essa decisão, amados, eu creio que hoje é dia de você começar a priorizar as ordens das coisas na sua vida. Tomar uma decisão, amados, por aquele que pode nos conduzir à eternidade é a melhor decisão que nós podemos tomar. É o melhor alinhamento que você começa a fazer. Inclusive os demais alinhamentos não adianta fazer sem ele. Tem muita gente querendo alinhar a sua vida do seu jeitinho. Não, pastor, vai dar certo. Não, eu vou conseguir manter o meu casamento desse jeito. Não, eu consigo conduzir a minha família desse jeito. Não, eu consigo conduzir os meus negócios desse jeito. Não, eu consigo desse jeito. Pode deixar, está tudo bem. É ilusão, é engano. É engano, amados. Só Jesus. E aqui a palavra deixa claro que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, todas as coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas às nossas vidas. Hoje nós temos paz, nós temos alegria. Glória a Deus. Quanto custa a paz? Alguém pode comprar paz aqui? Quem aqui pode comprar paz? Quem aqui pode comprar alegria? Você trabalhando, ganhando na Mega Sena, se tornando um bilionário, você pode comprar paz para a sua vida? Você pode comprar alegria, você pode comprar saúde, você pode comprar a eternidade, você pode comprar o sucesso, ser bem sucedido. Você pode até comprar o sucesso por um tempo, mas ser bem sucedido só no Senhor. Existem lugares, amados, que você pode alcançar, você pode ir lá com seu dinheiro, mas eu conheci lugares que dinheiro nenhum permite que você acesse, que você chegue lá, se você não buscar primeiro o reino de Deus. Pastor, onde são esses lugares? Se você quiser conhecer, me acompanhe que eu posso te mostrar. Eu tive acesso a coisas, amados, que dinheiro nenhum me daria. Aleluia. Por quê? Porque nós tomamos uma decisão de buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as coisas começaram a ser acrescentadas às nossas vidas. Amém? Salmos 37. Nós já vamos encerrar essa mensagem no instante, para que a gente possa cear. Salmos capítulo 37. Oh, glória a Deus.
Todo mundo achou? Versículo 5. Diz assim: entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e ele o ajudará. Tornará sua inocência radiante como o amanhecer e a justiça de sua causa como o sol do meio-dia. Aquiete-se na presença do Senhor, espere nele com paciência. Não se preocupe com o perverso que prospera, nem se aborreça com os seus planos maldosos. Versículo 8: deixe a ira de lado, não se enfureça, não perca a calma, isso só lhe trará prejuízo. Pois os perversos serão destruídos, mas os que confiam no Senhor possuirão a terra. Aleluia! Você se alegra com isso, amados? Aleluia! Então aqui, amados, nós estamos falando de alinhamento, né? Para algumas pessoas, para começar o alinhamento, é fazer isso aqui, entregar o seu caminho ao Senhor. Muitas pessoas podem até dizer: pastor, eu já entreguei a minha vida ao Senhor, eu já entreguei o meu caminho ao Senhor. Mas, amados, presta atenção o que é que a palavra vem dizendo: entregar o caminho a Ele e confiar nele. Confiar nele. Confiar que Ele vai fazer. Confiar que Ele vai nos conduzir ao lugar certo. Eu não sei se você já andou algumas vezes por alguns caminhos que às vezes em determinado momento ele parece ser meio duvidoso. Falando de estrada novamente, às vezes o GPS te dá um destino, te dá uma estrada e você começa a andar e de repente você não tem mais sinal e aquilo fica meio duvidoso. O que é que você precisa fazer? Fala comigo: confiar. Confiar que você está na rota certa, que você está no caminho certo. Sabe, amados, às vezes caminhar com o Senhor, parece que as coisas não vão chegar, parece que as coisas não vão acontecer, parece que não vai dar certo, parece que agora tudo acabou. Mas se você entregar e confiar, a Bíblia está dizendo, a palavra do Senhor está dizendo que Ele o ajudará. E aí Ele diz: tornará a sua inocência radiante como o amanhecer, e a sua justiça, e a justiça de sua causa, como o sol do meio-dia. Em outra menção da palavra, a palavra também diz que as veredas do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, mais e mais, até o quê? Até ser dia perfeito. Sabe, amados, muitas vezes na nossa caminhada, por alguns momentos, vai parecer meio escuro. Às vezes você não vai entender muitas coisas. Às vezes vai ter alguns sinais que você não vai compreender. Às vezes vai ter algumas informações um pouco difícil de digerir, de decifrar aquilo dali. Mas se você continuar, de repente a coisa começa a clarear. Vai ficando mais claro, até que de repente as coisas clareiam de uma forma melhor para mim e para você. Amém? Porque Ele diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Veja que é a vereda do justo. Fala comigo: vereda do justo. E eu acredito, amados, que é para aqueles que já foram justificados em Cristo Jesus. A Bíblia diz que para aqueles que são justos, a sua vereda é como a luz da aurora. Ela vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O problema é que muitos desistem antes do dia se tornar perfeito, antes do clarão do dia clarear completamente para ele. Eu me lembro que um dia eu ouvindo uma mensagem, e isso falou comigo muito forte, porque quantos aqui sabem que no nosso calendário, no nosso cronograma, no nosso tempo cronológico, o dia começa após a meia-noite, sim ou não? 1h da manhã já é segunda-feira. Eu pergunto: está claro? Já clareou? Você vai esperar 6 horas para que o dia comece. 6 horas não, menos disso um pouquinho. 5 horas vai começar, né? Clarear, já raiar a barra do dia. Ainda está meio turvo, você não consegue enxergar.
Mas assim como o sol nunca falha, assim como todos os dias o sol raia para nós, a palavra do Senhor garante que o justo, a vereda dele vai brilhar mais e mais, até ser um dia perfeito. Aleluia! É dessa forma, amados. É dessa forma, você começa a alinhar e parece que as coisas parecem ficar mais difíceis, porque de fato porque quando você começa a alinhar, você vai começar a perceber as coisas que você tem que tirar do caminho, que você tem que tirar da sua vida. Alinhamento muitas vezes vai ser também perceber algumas coisas que você está carregando há anos que não é para você carregar. Um alinhamento é também fazer uma análise das coisas que nós estamos carregando, das cargas que nós estamos levando, que o Senhor já disse para você largar, para você deixar de lado. O Senhor disse que nós devemos, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, nós devemos fazer o quê? Deixar todo o pecado, todo o peso e todo embaraço que tão de perto nos sedia, que tão de perto, nos prende. Você sabia que tem coisas na nossa vida que não é pecado? Você sabia mais que tem coisas na nossa vida que não é um pecado, mas ele pode ser um peso ou um embaraço? Como é que eu vou descobrir isso? É trazendo a palavra, alinhando a minha vida. Isso aqui está sendo peso. Isso aqui está sendo um embaraço para a minha vida. Rapaz, se eu tivesse sem isso daqui, eu já teria avançado. Deus falou com Abraão: sai da tua terra, do meio da tua casa e do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. O que é isso? O início da caminhada não estava bem claro. Mas uma coisa o Senhor falou: sai da tua casa, do meio da tua parentela. O que foi que Abraão fez? Pegou um sobrinho e começou a levar junto com ele. As coisas, amados, só vieram a se alinhar na vida de Abraão no dia que ele se separou do seu sobrinho. Não era pecado, mas era um embaraço. Estava embaraçando as coisas. Inclusive chegou um momento que os pastores de gado de Abraão começaram a discutir com os pastores do gado, do seu sobrinho. E a Bíblia deixa bem claro que por um tempo Deus ficou calado. Mas quando Abraão se separou de Ló, Deus veio a falar com Abraão novamente. Eu declaro em nome de Jesus que hoje você tome a decisão de alinhar algumas coisas na sua vida e que você possa ouvir novamente o redirecionamento do Senhor, uma nova direção que o Senhor pode trazer para mim e para a tua vida hoje. Aleluia! Porque, amados, essa palavra eu creio plenamente. Deus quer que a gente possa correr uma carreira com mais velocidade, viver uma vida mais leve. Eu vou dizer de novo: viver uma vida mais leve. Aleluia! Deus quer que você ande menos preocupado. Vou dizer para esse lado aqui: Deus quer que você ande menos preocupado. Deus quer que nós venhamos andar mais alegres, porque a alegria dele é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus é alegre, amados, e é a alegria dele. Ele fala na sua palavra aqui que nós não devemos nos entristecer com a prosperidade do ímpio. Ei, você tem se entristecido porque o injusto, o ímpio, aquele que está criando as suas veredas do seu jeito, fazendo do seu jeito, parece que está prosperando. Ei, vai chegar uma hora, amados, não porque Deus deseje, não porque eu desejo, mas chegar uma hora que isso vai cair em ruínas. E Deus diz na sua palavra que nós vamos ver isso. Ei, você vai contemplar, você vai ver isso se você perseverar no Senhor. Eu posso dizer, amados, que hoje eu já olho para trás e eu já posso ver a diferença, amado, daqueles que decidiram obedecer, andar nos caminhos do Senhor, alinhar sua vida com o Senhor, que para muitos chegaram para mim e disseram: rapaz, é peso, esse negócio de ser crente é um negócio chato, esse negócio de evangelho, que você não pode isso, não pode aquilo. Mentira, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nunca ninguém me proibiu nada. Agora, eu entendendo que aquilo que está lá, que é lícito para mim, mas não me convém mais, seria peso, seria embaraço,
ou alguns deles, são pecados mesmo. Ah, você agora é crente, você não pode mais beber, né? Eu digo, quem foi que disse que eu não posso beber? Você sabia que o pastor pode beber? Pastor, senhor, posso, mas não devo. Quem me impede, amados, de eu fazer? Porque eu sou livre. Agora, por eu ser livre, eu decido não fazer mais, porque Cristo me libertou. Eu vivo a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Sabe, as pessoas ficam... Hoje é uma das perguntas que mais rola na internet, que mais chega para mim como pastor. Pastor, crente pode beber? Eu disse, pode. Eu vou mentir? Se a Bíblia não proíbe. Agora não me convém. A Bíblia não proíbe. Você pode beber agora, arque com as consequências. Quantos aqui sabem que se eu tomar um cálice aqui agora com álcool e eu sair daqui para casa e eu for pego no bafômetro ali, eu vou pagar uma multa? Alguém sabe disso aqui? Então, amados, para que ficar indagando se eu sei que isso não me convém mais, que isso pode ser um peso ou, sim, ou não para mim? Já pensou? Nesse instante saí na WATV, pastor Adriano da Igreja Verbo da Vida, fui pego no bafômetro ali pela Polícia Rodoviária Federal. E aí? É um embaraço, amados. Aí depois está aqui, eu com a cara mais lisa, pedindo desculpa para os irmãos, é porque assim, né, eu tomei só uma tacinha, pensei que não tinha nada a ver, né, mas bem ali, fui parado e tal. Embaraço, amados. Embaraço para as nossas vidas. Nós somos livres, mas devemos escolher nos manter nessa liberdade. Paulo diz, olha, não useis da liberdade, né, da libertinagem para outras vezes se tornar escravos. De repente Cristo nos liberta e aí de repente a gente volta à escravidão. Por quê? Porque não tomamos cuidado com o alinhamento. Mas Deus está nos alinhando, amados. Quantos creem que Ele está voltando? Quantos creem que em breve Ele voltará? Então alinha, amados, pode ser hoje. Às vezes muitos são enganados. Não, daqui mais um tempo, né? Eu ajeito essas coisas. Deus enviou um profeta para dizer, ei, arruma a tua casa porque tu vai morrer. Deus não queria que ele morresse de qualquer jeito, queria que ele arrumasse a casa primeiro. Mas ele ora e aí Deus dá mais um tempo para ele. Às vezes Deus está dizendo, ei, arruma essas coisas porque isso aí pode te levar à morte. Essas horas fica calado, mas é a palavra do Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Ele continua sendo bom. Ele continua nos amando. E Ele quer que eu e você, amados, venha desfrutar de uma vida poderosa no Senhor. Aleluia. E esse ano, amados, para a nossa igreja, essa palavra alinhamento, eu confesso que eu não entendi inicialmente, mas fui para o Senhor e comecei a meditar, a buscar o Espírito Santo. E o Espírito Santo começou a me trazer clareza de algumas coisas que o Senhor quer fazer. E Ele sabe, amados, que se não alinhar, lá na frente vai ser um transtorno, vai ser um peso. Talvez tenha que reprogramar a rota, talvez tenha que reduzir a velocidade. Eu sou muito observador em algumas coisas. E várias vezes, andando nas estradas, já percebi cargas desalinhadas, que começam a pender. Talvez uma carga ou um cargo que nós levamos, e eu posso ver isso aqui pelo Espírito, inclusive famílias. É um cargo, é uma carga que nós carregamos, lista, que o Senhor nos entrega para a gente carregar. Mas eu comecei a meditar na palavra, e o Senhor começou a me mostrar. Observe, muitas vezes aquele caminhão carregado com algo que está já projetado para chegar a um determinado destino, mas por conta de uma carga mal arrumada, mal amarrada, mal alinhada, ela começou a pender. E muitas vezes aquele caminhoneiro insiste em continuar com aquela carga até que ela tombe, até que aquele caminhão capote, porque às vezes estava com preguiça de parar em um lugar, convocar alguém para reorganizar, para realinhar aquela carga, para que ela pudesse chegar ao destino.
Outro dia eu perguntei a um colega meu, lá de Juazeiro, por que caminhões de fruta capotam tanto aqui na estrada, por que eles viram tanto? Uma das coisas, às vezes, é negligência mesmo nos motoristas, mas na maioria das vezes são cargas desalinhadas, cargas fora do padrão, fora do alinhamento, e elas começam a pender, se não tombar, mas com certeza vai causar um dano naquele caminhão, vai empenar aquele sachê, vai empenar a carroceria, vai trazer algum dano. Eu não sei o que o Senhor tem confiado para você. Eu não sei o que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, mas eu creio que nesses dias o Senhor quer que você alinhe. O Senhor quer que você alinhe. Você está aqui hoje para ouvir uma palavra. Você talvez não saiba e não entende por que você está aqui hoje. Mas você está aqui hoje porque Deus te chamou aqui para você ouvir uma palavra que Ele quer que você coloque a sua vida em linha com a palavra dele. Pode ser pequenas coisas, amado. Pode ser uma besteirinha de nada, mas considera a palavra do Senhor. Eu dei um exemplo aqui da linha, né, da direção, que às vezes você começa a caminhar e você dizia só um pouquinho. Eu me lembro que em algumas situações de construção, às vezes discutia com o pedreiro, essas coisas. Não, depois eu tiro isso aí, depois eu ajeito. Tá lá, nunca mais consegui tirar. Estou falando na minha casa mesmo, lá em Juazeiro. Porque desconsiderou. Eu lembro de uma situação, de um nível que eu falei, rapaz, dessa distância aqui, o nível tem que ser outro. Não, pode deixar, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Hoje a gente tem um problema na hidráulica da casa, por conta de não ter sido considerado uma diferençazinha que tinha que ser feito no início. Aleluia. Você recebe essa palavra? Então, amados, para esse ano, a palavra do Senhor é alinhamento. Amém? Nós vamos cear. Aproximadamente há 2000 anos atrás, foi feito um alinhamento. Céu e terra. Que alinhamento foi esse, pastor? Um homem chamado Jesus, carne, osso, decidiu aqui na terra ser obediente até a morte e morte de cruz, para que um plano celestial se alinhasse com aqui a terra, inaugurando um novo tempo, inaugurando um novo e vivo e eterno caminho para todo aquele que crê na palavra, para todo aquele que crê que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está vivo e que voltará para buscar todos aqueles que tomaram uma decisão de entregar a vida para Ele. Esse plano foi alinhado há mais de 2000 anos atrás, mas ele continua sendo ajustado. Ele continua sendo ajustado para que a qualquer momento esse plano seja concretizado no completo. E nessa noite eu gostaria de saber se tem alguém aqui que gostaria de participar desse plano, se gostaria de alinhar a tua vida para que a sua vida pudesse fazer parte desse plano. Jesus, Ele veio alinhar isso, porque Deus, Ele fala na sua palavra: eu é que sei os planos, os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, para dar o final que você deseja. Agora nós precisamos alinhar a nossa vida com os planos de Deus, e não Deus alinhar o plano dele com a nossa vida. É comum a gente pedir para Deus abençoar o que a gente vai fazer, mas que tal a gente pedir para Deus nos mostrar aquilo que Ele já abençoou? Aleluia, aleluia. E nós podemos, amados, pela fé na palavra, em Jesus, tomarmos uma decisão, assim como eu tomei uma decisão
de entregar a minha vida para Ele, para que agora eu não andasse mais por veredas, mas eu andasse pelo caminho. E eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite, que nesse ano de 2026, está decidido a uma mudança, está decidido a caminhar o caminho que nos leva para o céu, que é Jesus. Eu gostaria de saber se tem alguém nessa noite que nunca entregou a sua vida para Jesus, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui hoje e nunca fez isso e quer fazer isso hoje, eu queria orar com você. Tem alguém? Tem alguém que quer entregar a sua vida para Jesus aqui hoje? Eu não estou chamando você para fazer parte de uma religião. Eu não estou chamando você para andar por algumas veredas. Eu estou chamando você para andar pelo caminho que é Jesus. Você entregar a sua vida para Ele, deixar que Ele cuide agora da sua vida e possa direcionar os rumos da sua vida. Se você quiser, hoje é sua noite. É noite de alinhamento. É noite de alinhamento. Aleluia. Nós vamos ceiar, amados, e a Santa Ceia é fazer memória daquilo que Jesus fez por nós. Para você ser participante disso aqui, no primeiro passo é você entregar a sua vida para Jesus. Você entregar a sua vida para Jesus e dizer: Senhor, eu abro o meu coração. Talvez você está dizendo aí: mas pastor, eu já abri meu coração para Jesus. Glória a Deus por isso, eu creio. Eu sei como é isso. Eu já passei por isso também. Mas o que é necessário? Uma confissão. Porque a palavra diz lá em Romanos capítulo 10, que se com o teu coração crer e que com a tua boca confessar, você será salvo. Então a salvação é mediante ao crer com o coração, saber que você já abriu o seu coração para Jesus, mas você fazer uma confissão publicamente, entregando a sua vida para Jesus. Amém? Se você quer fazer isso hoje, eu quero convidar você a se juntar à família de Deus, se juntar à família celestial. Tem alguém? Aleluia. Aleluia. Não se envergonhe, porque Jesus pagou o maior preço. A maior vergonha Ele sofreu naquela cruz por nós. Ele pagou o maior preço, amados, para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida poderosa nele. Pastor, eu não sei como vai ser. A palavra já disse aqui que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Você vem sem saber como vai ser, só confia nele. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, confia nele, e Ele vai começar a endireitar. Quem aqui quer ter as suas veredas endireitadas esse ano? Se você nunca fez, amados, essa aliança com o Senhor, é necessário você fazer isso. Amém? Nós vamos agora ceiar. Se você não toma uma decisão agora, nós respeitamos. Sabemos que é uma decisão individual, não é por força nem por violência. Mas eu sei que você está aqui hoje ouvindo essa palavra, e eu sei que o Senhor falou com você. Eu sei porque sei que há uma necessidade em todo ser humano, e você precisa crer para isso. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos nesse momento orar pelo pão, pelo suco. A palavra do Senhor nos instrui que nós devemos fazer isso com discernimento. Sabe, amados, talvez isso seja uma das coisas também que nós precisamos alinhar nesse ano de 2026. Um alinhamento com a palavra do Senhor. Quantos creem que você é membro do corpo de Cristo? Amém? Ser membro do corpo de Cristo, amados, é estar conectado. Não existe um membro, separado do corpo. Se esse membro estiver separado do corpo, ele não faz parte do corpo. O que você imaginaria, ou que isso traria para você, se de repente você andando pela rua encontrasse uma mão por aí, caminhando para lá e para cá, andando para lá e para cá? Assustador, primeiramente, né? E com certeza você ia apenas saber que aquela mão estava fora do corpo. Ei, amados, a palavra do Senhor diz que quem bebe e come, aqui do suco e do pão indignamente, atrai juízo para si.
E esse indignamente é sem discernir bem o corpo. Como assim eu quero participar da ceia se eu não me vejo como parte do corpo? Eu não sei que parte do corpo eu sou. Eu não sei quem eu sou no corpo de Cristo. Ou este membro não tem recebido o comando da cabeça, não tem obedecido aquilo que a cabeça está comandando, porque a minha mão está se movimentando, minhas pernas estão se movimentando, os meus dedos se movimentam porque está vindo um comando da cabeça. Quem é o cabeça? Cristo. Ele é o Senhor, é Ele que fala, é Ele quem diz, é Ele quem manda como deve ser. E Ele diz que para os irmãos estarem em união, em unidade, em comunhão, sabe, ter uma vida em comum. E amados, creio que esse ano, para a igreja do Senhor, é o ano do alinhamento, você se alinhar com a vontade de Deus. Amém? Para quê? Para que você não atraia juízo para a sua vida. Então, nessa noite, eu quero mesmo convidar você. A palavra do Senhor diz que cada um examine a si mesmo. Você deve examinar o seu coração. Isso já faz parte do alinhamento. Examine o teu coração agora, amados, como você tem andado, como tem sido a tua vida. E você não precisa sair daqui sem cear. Você examina, se arrepende e agora se torna participante, né? Come do pão e toma do suco, reconhecendo que você é um membro muito importante no corpo de Cristo. Amém? Nós vamos fazer isso agora e logo em seguida eu convido você